cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto. Que alegria ter vocês aqui conosco. Eu sou o pastor Márcio Rocha, aqui é a nossa Igreja Batista da Vila Muniz, aqui em Cajati. Sinta-se em casa, se é a primeira vez que está aqui nos assistindo, seja muito bem-vindo, tá bom? E os demais já são de casa. Quero lembrá-los que é nosso momento de culto, mesmo que virtual, mas é um momento que Deus nos preparou. Então separa a tua Bíblia para ler o texto, para fazer as anotações. Vamos louvar a Deus junto daqui a pouco com os louvores. E quero orar por tua vida, quero orar pela vida dos nossos irmãos, familiares, quero orar para que Deus possa estar tudo com provisão e também para agradecer, porque mesmo em meio a tudo isso que tem acontecido, todas as dificuldades, vemos Deus cuidando de tudo, tá, irmãos? Se tua casa precisa de paz, tua casa precisa de restauração, de salvação, vamos estar orando, tá? Se você precisa de cura, se você tem algum amigo, alguém que você tem em mente que precisa de cura, vamos estar orando, leve a Deus em pensamento, tá? Crendo que Deus tem todo o poder, a última palavra vem do Senhor. Vamos estar agradecendo a Deus por cada detalhe que Ele tem feito em nossas vidas, mesmo que nós não percebamos, tá, irmãos? E eu quero orar por tua vida, quero orar por nossas vidas e entregar esse culto ao nosso Deus, tá? Vamos lá? Senhor Deus, obrigado, ó Pai, obrigado por esse tempo gostoso, obrigado por esse privilégio de estarmos juntos aqui, adorando ao Senhor. Esse culto é um presente nosso ao Senhor, ó Pai.
E peço em especial a todos os nossos queridos irmãos, amigos que estão doentes, aqueles que precisam da cura do Senhor, do milagre, Pai. Abençoe. Também peço pelas familiares que têm seus entes queridos doentes. Em nome de Jesus, ajude eles, ó Pai. Momentos difíceis, que eles possam sentir paz, que eles possam sentir a presença do Senhor em suas vidas, dando força, ó Pai. Ajude aqueles que precisam de uma porta de emprego, aqueles que precisam de salvação, de paz em sua casa, de restauração dos relacionamentos familiares, ó Pai. Abençoe, Senhor Jesus. Cuide de nós, Pai. Obrigado pela família BVM, abençoe os familiares ali da Vila Munido, do bairro São José, de Cajati, de todos que estão nos assistindo. Entre na casa de quem está nos assistindo, ó Pai. Abençoe. Se há alguém aqui triste, se sentindo sozinho, que ele sinta a presença do Senhor. Pai, esse culto é um presente nosso a Ti. Toda a honra, toda a glória se dá ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Maravilha, pessoal. Vamos agora ver nossos avisos, adorar a Deus com os louvores e daqui a pouquinho teremos a palavra de Deus, todo especial, tá bom? Um beijo, até daqui a pouquinho.
e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas olhe um dia no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque, abre os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas olhe um dia no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas
Seu abraço, sinto falta do aperto de mãos, sinto falta de estarmos juntos, reunidos entre irmãos. Tudo isso logo vai passar e essa luta vamos vencer, e todos juntos ao nosso Deus agradecer. Estamos juntos, mesmo um pouco separados. Estamos juntos nessa fé, você e eu, e com a certeza que isso logo vai passar, e em breve vou poder te abraçar, e em breve vou poder te abraçar. Aí, irmãos, estamos de volta, depois desses louvores, os avisos, com o nosso momento da palavra. E antes, alguns avisos, só para reforçar, tá? Que eu gosto de falar demais. Então, só para reforçarmos, lembrando do nosso projeto Construindo Vidas, da casa da nossa irmã Elisângela, a construção está erguendo, para a glória de Deus. E agora estamos entrando naquela fase que vai precisar de madeira para fazer a cobertura dos telhados, de fios, de tomadas, de interruptores, de porta, de janela, os acabamentos, tá? E se você puder nos ajudar ofertando em dinheiro ou ofertando algum material, entre em contato comigo ou com o irmão Hélio ou com o irmão Lico, tá? O contato deles, tá bom? Que possamos logo ver essa casa construída para a glória de Deus, vai ser uma maravilha, benção. E se você quiser nos ajudar também, irmãos, nossa parte da ação social, entre em contato com a nossa irmã Giovana, tá? E o contato dela, tá? Doação de cesta básica, doação de roupas, doação de cama, de berço, enfim, o que você tiver para pastorar, acho que vai abençoar alguém. Entre em contato com ela, que sempre terá alguém para ser abençoado, tá bom, meus irmãos? E mais uma coisa, um detalhe. Quem for fazer a devolução dos dízimos e ofertas, tá lá nos avisos, tá bom? Se você quiser fazer, também tá na descrição do vídeo. Depois que terminar o culto, você vai ver lá no YouTube, tem na descrição do vídeo. E trocamos de banco, tá bom? Observe lá, trocamos de banco e tem o Pix. Então você pode fazer sua transferência dos dízimos de oferta através do Pix bancário, tá? E próximo domingo, olha aí, família IBVM. Depois de um longo tempo, retornaremos nossos cultos lá na nossa igreja. Eu não vejo a hora. Era para ser hoje era para começar, mas estamos fazendo algumas reformas e houve um atraso. Então, domingo que vem, se Deus assim permitir, estaremos retornando com os cultos às 19 horas. Teremos toda a questão do distanciamento, do limite. Então, o que eu peço a vocês? Presta atenção. Levem suas máscaras, não será permitido permanência dentro ali da parte do templo, sem máscara, tá bom? Leva sua garrafa com água, sua garrafinha com água. Chegue, se possível, 7 horas começa o culto. Quem puder chegar mais cedo possível, ótimo, vai chegar para se organizar lá, tá bom, gente? Caso exceda o limite de pessoas, aí pediremos que aguarde lá fora, fique ouvindo ou retorne para suas casas. Então, quanto antes você chegar, vocês garantem o teu lugar, tá bom? Vai ser um culto... tô ansioso. E quinta-feira, sem ser nessa, tá? Na outra, essa próxima quinta-feira agora, será o culto virtual ainda pelo Facebook. Depois do dia 8, aí os cultos de quinta serão também presenciais. Nossos cultos não terão transmissão pelo YouTube ou por WhatsApp, ou por Facebook, tá bom, gente? Vai ser presencial apenas. Continuaremos com as nossas células virtuais de segunda com as mulheres, de terça e de quarta. Então, se você não sente bem estar ainda, né, participando dos cultos, participe de nossas células virtuais, tá bom, pessoal? E assim, aos poucos, vamos retornando na normalidade, dentro do possível, mas vai ser fantástico. Então, com muita saudade, tá? Muita saudade mesmo. Acho que era isso, acho que é tudo isso que eu tinha que falar. Vocês estão percebendo que eu tô um pouco fanho, né? Mudou o tempo, a rinite ataca. Aí eu e Mari aqui, um espirrando de um lado, outro espirrando do outro. Mesmo.
Mas, vamos para a palavra de hoje. Por que do sofrimento? Por que do sofrimento? Sabe, nós estamos vivendo tanto tempo, sempre essa questão do sofrimento foi muito estudado. Na verdade, até hoje, né, falado muito, se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? Isso é um questionamento que sempre existiu e sempre vai existir. Tá? A Teodiceia, a questão do mal. Se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? Aqui em Cajati, que eu creio que a maioria estejam a par, tem um menininho, Miguel, um lindão, já está lá com seus 4 aninhos, infelizmente foi diagnosticado com uma doença muito séria. E esse final de semana pude visitá-lo, com a nossa irmã Paty, com a sua irmã Juliana, que já tem acompanhado a família. Fiquei, de certa forma, admirado e feliz com a força dos pais, da maneira como estão lidando. Mas também parte do coração de ver aquele menino tão cheio de vida em tão pouco tempo, de repente está numa situação tão complicada. E aí, conversando com as meninas no carro, essa questão a gente não sabe, não tem resposta. Por quê? Por que coisas ruins acontecem? Nós não sabemos o porquê do sofrimento. Mas a Bíblia nos dá algumas dicas, pessoal. A Bíblia nos dá algumas dicas. Não respostas. Porque para cada sofrimento, para cada dor, para cada experiência, a resposta não é a mesma. Não é a mesma. Todos nós que estamos no mundo, estamos propensos ao sofrimento, porque este mundo, meus irmãos, presta atenção, este mundo aqui é um mundo de sofrimento. Tá? No mundo vamos ter aflições, assim disse Jesus. E passamos por situações que não gostaríamos de passar. Vai desde ser mandado embora de emprego, estar desempregado, mas por um divórcio, de repente por um aborto, nós passamos por isso aqui em casa. Coisas que você não imaginava, você não espera e acontece. Uma doença que acomete algum familiar, alguma pessoa querida. Enfim, gente, sofrimentos. Sofrimentos. E nós, como seres humanos, e é normal a gente questionar o porquê. E eu queria falar de sofrimento, vamos falar de quem? Vamos falar de Jó. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 42. Mas vamos para o final. Porque a história de Jó é uma história muito conhecida. A Bíblia diz que Jó era um homem segundo o coração de Deus. Jó era um homem temente a Deus. Temente a Deus. Tinha uma família linda. Jó tinha 10 filhos lindos. Se davam bem. A Bíblia diz que os filhos um ia comer na casa do outro. Jó era um homem extremamente religioso, homem de Deus. A Bíblia diz que ele oferecia sacrifícios pelo pecado que seus filhos talvez tivessem cometido e não se lembravam. Olha só. Ele orava pelos seus filhos. Ele colocava seus filhos na presença do Senhor. Jó era um bom pai. Jó tinha uma família linda. Jó era próspero. Jó era rico. Um dos homens mais ricos da sua época. O livro de Jó é um dos livros, é o livro mais antigo da Bíblia. Não em termos de escrita, mas em termos de história. Jó possivelmente foi anterior ou do período ali de Abraão, o patriarca. Ele era o pai que oferecia sacrifício aos filhos, então entendemos que não havia o papel de sacerdote. Então entende-se que Jó é um livro, a história dele, mais antigo, escrito na Bíblia. Pois bem, certo dia Jó começa a sofrer, e a Bíblia diz que foi o diabo que pede permissão a Deus. E, gente, Deus permite. Deus permite. Entende como não é fácil algumas questões do sofrimento? Deus permite. Deus permitiu que Jó sofresse. Deus permitiu, segundo o livro de Jó, que o inimigo tocasse nos filhos de Jó. Porque, irmãos, você lembra que Jó perdeu os 10 filhos dele.
O vento bateu e derrubou o teto de onde eles estavam. Deus permitiu que Jó falisse. Tudo que Jó tinha de bens, suas fazendas, seus funcionários, seus animais, sumiram. Foram roubados e morreram. Fogo do céu desceu, consumiu. Foram roubados, foram levados, enfim. Aquele homem temente a Deus fazia tudo certinho. Um homem exemplar. Um homem invejado. Porque ele era rico, era próspero, temente a Deus e tinha uma família linda. Jó é o homem do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, e tudo que fizer prosperará. Olha lá, era Jó. Jó era o homem do Salmo 1. Se o Salmo 1 tivesse um representante, era Jó. Só que tem um problema. O Salmo 1 diz que não são os ímpios. Porque tudo que o ímpio faz não prospera. E tudo que o justo faz prospera. Só que na vida de Jó tem um momento em que as coisas não apenas não prosperaram, quanto regrediram. Irmãos, Deus permitiu que o diabo falisse Jó. Deus permitiu que os filhos de Jó fossem tomados dele. Os 10 no mesmo momento. Deus permitiu que o inimigo tocasse na saúde de Jó. A Bíblia diz que Jó ficou pele e osso. A Bíblia diz que Jó se coçava com telha, pedaço de telha. E Jó, que outrora era um homem admirado, agora está fora da cidade, colocado na porta. As pessoas têm nojo, as pessoas têm repulsa da presença de Jó, tanto que sua esposa... Eu não imagino que no ato de raiva de Jó, mas acho que Jó sofria tanto que a sua esposa falou: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Que Deus é esse, Jó, que permite que a gente passe isso? E eu acredito que a esposa de Jó, ela representa a maioria de nós. Não é verdade? Irmãos, a esposa de Jó representa a maioria de nós. Quem de nós pode imaginar perder 10 filhos, ser falido, ver o esposo naquela situação, um homem tão bom? Jó é um homem bom. Jó não merecia aquilo. E aquilo foi no coração da sua esposa que ela falou para Jó: amaldiçoa o teu Deus. Porque talvez, irmãos, naquele momento a mulher de Jó, ela já não via mais aquele Deus como o Deus dela. Não. Como que pode meu Deus permitir que tudo isso aconteça comigo? Como que pode meu Deus permitir que eu perca meus filhos, que eu perca todos os meus bens e que eu veja meu marido sofrendo, humilhado? Não, acho que a esposa de Jó se revoltou com Deus. Mas Jó, ele fala: mulher, você fala como louca. Tipo, calma. Quer dizer que quando a gente recebe o bem de Deus, a gente fica bem, mas quando a gente recebe o mal, não. Eu saí nu do ventre da minha mãe e eu nu eu vou voltar. Louvado seja Deus. Que palavras, irmãos, de Jó. E Jó representa uma pequena parcela de pessoas. Pequena parcela de pessoas. E que talvez eu não me inclua. Talvez porque só passando por uma situação dessa eu não quero passar. Tá? Eu quero deixar bem claro aqui que eu não quero viver o que Jó viveu. Mas Jó representa uma pequena parcela que, mesmo diante daquele quadro devastador, ele entende que Deus está no controle. Ele entende que, mulher, eu saí nu do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar. Sabe o que significa? Mulher, perdemos 10 filhos, mas só perdemos
Porque nós tivemos. Se eu chorei a morte dos meus filhos, significa que eu tive tempos de muita alegria, muita felicidade com eles. Eu fui feliz enquanto eles eram vivos. Eu tive o privilégio de ter filhos, mulher. Mulher, eu perdi os meus bens? Perdi, mas eu só perdi porque eu os tinha. Eu tive o privilégio de ser rico, eu tive o privilégio de possuir coisas que muitos homens nunca tiveram, então eu sou um bem-aventurado. Que loucura, irmãos. Jó dizendo, louvado seja Deus. Eu nasci nu e vou morrer nu. Não vou levar nada desse mundo. E quando a gente vê essa parte, você fala, cara, Jó era fantástico. E aí, nesse meio tempo, aparecem os amigos de Jó. Amigos que vieram distantes, se preocupando com Jó. Quando chegam perto, eles ficam aterrorizados com a cena. Jó, que outrora era um homem forte, um homem saudável, agora ele se encontra com aquele esqueleto, pele e osso, sentado. E os amigos sentam durante 7 dias ao lado de Jó sem abrir a boca. Não tem o que falar. Eu vou te falar uma coisa para vocês, diversas vezes, irmãos, eu como pastor, eu vou visitar gente que eu não tenho o que falar. Eu não tenho o que falar. Vou falar o quê? Existem quadros de sofrimento que não tem palavras, irmão. A gente tem que fazer que nem os amigos de Jó, chegar e ficar quieto. Mas os amigos de Jó poderiam ter continuado a ficar quietos. Mas os caras eram boca aberta, não se aguentaram. E daqui a pouco eles começam a abrir a boca e começam a falar besteira. Jó, você só está sofrendo porque você pisou na bola, Jó. Você fez besteira. Ah, Jó, seus filhos só morreram porque você fez alguma bobeira, Jó. Talvez, fizeram macumba. Ah, Jó, você pisou na bola com Deus. Ah, Jó, isso é maldição de Deus. Gente, eles falaram tanta coisa. Depois, é óbvio, eu estou aqui colocando no nosso dia a dia, numa linguagem dos nossos dias. Mas se você lê o contexto, os capítulos, eles começam a censurar Jó. Você é culpado, você pisou na bola, você tem pecado oculto, Jó. Você tem coisas, isso é maldição na tua vida. E Jó não entendia. Jó falava, cara, eu busquei fazer o melhor para Deus. E os amigos de Jó, mas isso não era suficiente, Jó, porque você... E daqui a pouco, gente, com todas aquelas palavras, sabe aquele homem Jó que chegou para tua esposa e falou, mulher, eu nasci nu e vou morrer nu, louvado seja Deus. De repente o coração de Jó, por causa daquilo que seus amigos falaram, se rebelou contra Deus. E aquele Jó agora chega para Deus e falou, maldito dia em que falaram que nasceu o homem. Era melhor ter sido aborto. Daqui a pouco Jó começa a se revoltar com Deus, se revoltar com tudo, com a situação. Não é o mesmo Jó que parecia que estava tão consciente de tudo. E aí é interessante que no contexto bíblico, a gente olha Jó abrindo o coração e falando com Deus, e fala, puxa vida, Deus vai se compadecer de Jó, Deus vai falar, ô meu filho Jó, calma meu filho, eu vou te explicar, irmãos. Jó se lamenta, daqui a pouco Deus fala assim, Jó, quieto. Agora Jó, prepara o teu lombo, se cinja, que eu vou perguntar, e agora você vai me responder, Jó. Ixi, irmãos. Aí Deus começa, Jó, aonde que você estava quando eu criei as estrelas? Aonde você estava quando eu criei o mundo? Aonde você estava quando eu fiz isso? Deus, eu não estava aqui então, Jó, fica quieto. Quem é você para me questionar, Jó? Quem é você para querer falar sobre o que eu faço ou não faço, Jó? Ô, irmãos, ai, que difícil. Deus parece ser muito injusto na vida de Jó. Porque Deus permitiu que o diabo tocasse nos 10 filhos de Jó. Jó perdeu 10 filhos no mesmo dia.
Jó faliu, Jó ficou doente. Jó perdeu amigos. Jó perdeu a dignidade. E Jó estava perdendo a sua fé. Este é o caminho que acontece em muitas pessoas. Às vezes a vida nos leva a caminhos, nos leva a sofrimentos, que perdemos amigos, perdemos familiares, quebramos, falimos, ficamos endividados, nos tornamos motivo de escárnio para os outros, arrumamos briga até dentro de casa com a mulher. E aí fica difícil de servir a esse Deus. A gente começa a se questionar, mas por que Deus? Por que Deus? Porque eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu faço tudo direitinho, eu sempre fiz isso. E por que isso está passando na minha vida, Deus? Eu não tenho resposta. Como eu falei, cada caso é um caso. Mas aí, irmãos, o propósito do sofrimento de Jó é interessante. Que depois de tudo isso que aconteceu na vida de Jó, eu quero ir para o capítulo 42, Jó 42. Olha que coisa linda, irmãos, olha que coisa linda. Depois que Deus falou um monte para Jó, então Jó respondeu ao Senhor: eu sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu te falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Ah, irmãos, que coisa linda. Depois que Deus chama a atenção de Jó, depois que Jó entende, Jó fala assim: olha, eu sei que podes fazer todas as coisas. Irmãos, presta atenção. Jó está dizendo para Deus: eu sei que tu podes fazer todas as coisas. Aí você olha e fala assim: glória a Deus. E aí ele continua no versículo 2: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí você diz para mim: glória a Deus. Sabe, irmãos, quando Jó diz que sei que podes fazer todas as coisas, esse todas as coisas, Jó aprendeu que Deus podia falir o seu império. Sim. Deus deu um império para Jó, mas Deus tirou também. Ele pode. Deus pôde fazer Jó ser um homem próspero, e Deus também pôde fazer Jó ser um homem falido. Sei que podes fazer todas as coisas. Jó descobriu que Deus pôde dar a ele 10 filhos. E Jó descobriu que Deus também pôde tirar os 10 filhos dele, porque ele pode fazer todas as coisas. Jó entendeu que Deus pôde dar a ele saúde. E Jó entendeu que Deus também pôde tirar dele sua saúde. Porque Deus pode todas as coisas. Deus pode tirar o Covid do mundo, como Deus pôde colocar o Covid no mundo. É a permissão de Deus, meu irmão. Acredite você ou não. Pastor, mas foi os homens na China que fizeram? Sim. Com permissão de quem? Olha só. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó dizendo para Deus: Deus, nenhum plano seu é frustrado. E esses planos não é planos apenas de coisas boas, é todos esses planos. Jó entendeu: Senhor,
por mais difícil que seja, eu sei que o Senhor pode tudo. Eu sei que tudo isso que aconteceu na minha vida foi da tua vontade. Eu sei que tudo isso era plano do Senhor. E como nós temos dificuldade, porque nós entendemos que as coisas boas que acontecem são planos de Deus. E as coisas ruins não. E as coisas ruins não são plano de Deus. Mas, irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. E se talvez, pense nisso, e se talvez algumas coisas ruins que acontecem em nossas vidas seja plano de Deus? Hein? Já parou para pensar? Por que apenas coisas boas que acontecem são planos de Deus? Olha que interessante. A história do apóstolo Paulo é fantástico. Quando o apóstolo Paulo, depois da sua conversão no caminho de Damasco, está lá no livro de Atos, Deus vai falar com ele. Deus diz assim: Paulo, você foi o escolhido e você vai pregar para gentios, judeus, homens livres, pobres, reis e governantes. Deus falou para Paulo: você vai pregar para todo quanto é tipo, inclusive para os reis. Você tem noção do que é isso? Aí de repente Paulo fala assim: pregar para os caras aqui, tranquilo, pregar para os gentios, para os gregos, legal. Mas como eu vou pregar para os reis? Irmãos, não era simples assim. Vai pregar, eu quero pregar para o presidente do Brasil, eu quero pregar para... Não é fácil. Não é fácil você marcar uma audiência, não é qualquer um que chega, e naquela época era muito mais difícil ainda. Como é que Paulo, de Tarso, poderia chegar ao imperador e pregar para o imperador romano? Como, gente? O imperador nunca ia dar audiência a Paulo. Sabe que incrível, irmãos? Incrível que a vida de os planos de Deus para Paulo você vai chegar na presença do imperador como preso. E Paulo entendeu que quando Paulo foi preso, numa das suas cadeias, o governador Félix chegou e falou assim: Paulo, eu vou te liberar. Eu vou soltar você. Paulo: não, eu quero falar com o imperador. Me mande para Roma. Aí ele falou: Paulo, você tá louco? Se você for para Roma, os caras vão te matar. Eu vou te soltar aqui. Não quero que me solte, eu quero ir para Roma. Os amigos de Paulo, gente, os discípulos de Paulo, falam: Paulo, você tá louco, aceitam, o governador quer te liberar, cara, se você for para Roma você vai matar. Mas Paulo entendia que a única forma dele chegar para pregar para o imperador era preso. Vocês entendem? Paulo entendeu que os planos de Deus na vida dele não é chegar na frente do imperador com um camelo 0 quilômetro, como um rei, não. Os planos de Deus para Paulo é que ele chegasse até o imperador preso, sem glória, sabendo que seria a última coisa que ele ia fazer, porque ele seria morto. Engraçado, irmãos, que para nossa mente, os planos de Deus para nós só é vitória, só é glória. Não. Até nas percas, até nas lutas da nossa vida, é plano de Deus. Quantas pessoas que depois de uma tragédia, que depois de uma situação terrível na sua vida, se aproximaram de Deus? Quantas pessoas depois de perca, depois de tanta coisa ruim que aconteceu, se aproximaram dos filhos? Esposo com esposa, irmão com irmã. Quantas famílias que estavam divididas e de repente morre o pai, morre a mãe no velório, eles se falam: gente, a gente tem que se acertar, a gente tem que se perdoar, e de repente, devido à morte de um familiar, a família se une. E olha o que aconteceu com Jó. Versículo 5 de Jó 42. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó está dizendo para Deus: Senhor, antes eu ouvia falar sobre o Senhor.
Eu ouvia a turma falar do Senhor, eu adorava o Senhor, eu oferecia sacrifício, mas o Senhor era muito distante, mas agora eu vejo o Senhor. Tem um louvor muito lindo do Ademar de Campos. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo estar. Tu és meu bem supremo, meu rei, Senhor e Pai. Conhece? Linda! Sabe quando Ademar de Campos escreveu essa música? Quando ele perdeu uma filha. Ela nasceu, viveu pouco tempo e morreu. E no sofrimento ele escreveu esse louvor baseado na história de Jó. Algumas lutas que enfrentamos aqui em casa nos aproxima mais de Deus, irmãos. Me aproxima mais da Mari. Há um porquê para os sofrimentos. Na verdade, nós aprendemos mais em meio aos sofrimentos do que no meio da alegria. E Jó entendeu que tudo aquilo que ele passou o aproximou mais de Deus. Aí você fala assim, pastor, para. A conta não fecha. Vamos continuar o texto. Jó 42, versículo 7. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz. Elifaz era um dos amigos lá que criticaram Jó, que falaram um monte de coisa para Jó. Olha o que Deus falou para Elifaz. Eu estou indignado com você e com os teus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó. Levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresente holocaustos, em favor de vocês mesmos. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então, Elifaz de Temã, Bildade de Suá, Zofar de Namate, fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Gente, uma lição para todos nós. Cuidado. Se você não tiver o que falar no momento de sofrimento para uma pessoa, fica quietinho. Fica quietinho. Nós às vezes às vezes eu falo tanta besteira, gente. Faço tanta besteira, e aí você fala, devia ter ficado quieto. Aqueles amigos de Jó, quando viram ele perder tudo, perder os filhos, perder o império, perder o dinheiro, perder a saúde, eles foram na lógica. Qual que é a lógica? Você está em pecado. Isso é maldição. Fizeram alguma coisa para você, você é homem. Nossa, falaram um monte de coisa, arruinaram com o coração de Jó. Sendo que Jó, de todos, era mais próximo de Deus, irmãos. Jó estava mais próximo de Deus do que aqueles amigos dele. Sabe o que nós fazemos muitas vezes? Eu fico indignado. Semana passada eu preguei sobre os falsos profetas. Se você não assistiu, entra lá no culto do domingo passado. E recentemente, estive acompanhando uma família que sofreram uma tragédia. E no meio da dor alguém foi desses profetas mandados pelo diabo, e falou que aquela criança, o filhinho, havia morrido porque Deus estava tratando o pai, pelo pecado do pai. Isso criou um transtorno incrível. Como que você resolve um negócio desse? Sabe por quê? Porque tem gente que não sabe ficar de boca fechada no sofrimento do outro. Tem gente que tem que falar alguma coisa. Isso é macumba. Isso é pecado. Isso... Gente, às vezes a gente tem que ficar quietinho. Existem situações da vida que não tem resposta. Mas pastor, por que aconteceu isso, pastor? Mas pastor, por que nasceu assim? Mas pastor, por que isso aconteceu? Eu não sei, cara. É porque não dizimou, é porque tem nada a ver. É porque faltou nos cultos, é porque não participou de ceia. Não.
Não, isso Jó fazia tudo certinho. Não sei. Mas eu sei que são planos de Deus. Eu sei que são os caminhos que Deus está traçando na vida dessa pessoa. Qual o propósito? O tempo vai dizer. Mas eu sei que nós, eu, você, quando nos depararmos na frente de algum sofrimento, ao invés de falarmos besteira, devemos ficar em silêncio. Aqueles amigos, quando viram o sofrimento de Jó, começaram a falar um monte de coisa. E agora Deus está dizendo, vocês agora vão fazer o seguinte, vocês vão levar um holocausto. E olha o que Deus faz. Vocês irão pedir para Jó orar por vocês. Vocês vão pedir que Jó perdoe vocês. Vocês irão pedir que Jó ofereça esse sacrifício por vocês, assim como ele fazia pelos filhos dele. E aí, eu só vou perdoar vocês se Jó orar em favor de vocês. Gente. Aqueles caras que vieram, aqueles amigos que começaram a tripudiar em cima de Jó. Jó, você tem pecado. Jó, tem coisa errada aí, Jó. Agora eles têm que ir para Jó. E lembra? Jó ainda estava fedendo. Jó ainda estava doente. Jó ainda estava triste. Jó ainda estava fraco. Jó ainda estava pobre. Ele estava nessa situação. Agora aqueles amigos têm que chegar na presença daquele homem. E fala assim, Jó, nos perdoa. Jó, nos perdoe por tudo que falamos. E tem esses animais. Por favor, Jó, sacrifica eles a Deus. E por favor, peça perdão a Deus por nós, ore por nós, interceda por nós. Jó era fera, né, irmãos? Jó era fera, porque talvez eu no lugar de Jó falar, o quê? Vocês acabaram comigo, rapaz, vocês quase acabaram com a minha fé. Vocês me arrebentaram e vocês querem que agora eu perdoe vocês? Não, eu não vou perdoar não. Não vou orar por vocês não. Meu coração tá peludo. Mas aquele sofrimento, presta atenção. O sofrimento não mudou quem Jó era. Isso é fantástico, irmãos. É óbvio que o sofrimento abalou a fé de Jó. É óbvio. É óbvio que o sofrimento fez com que Jó titubeasse, mas o sofrimento não mudou a essência de Jó. E em nome de Jesus, para todos nós, nunca permita que o sofrimento mexa com a tua essência. Muitas pessoas hoje se tornaram pessoas amargas. Pessoas que não sentem prazer na vida por causa de um sofrimento que viveu. Em nome de Jesus, eu sei, por mais difícil que seja, mas não permita que o sofrimento te transforme numa pessoa pior. Lembre a sua essência. Jó ofereceu sacrifício, Jó perdoou aqueles amigos e Jó orou por eles. Que fantástico. Versículo 10, Jó 42, 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. E lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Todos seus irmãos e irmãs, e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Cada um. Irmãos, Jó, além de rico, ele ficou 2 vezes mais rico do que ele era. As pessoas iam visitá-lo e traziam um anel de ouro, ele foi ficando mais rico ainda. E sabe que incrível nisso?
Incrível, meus irmãos. Guarde isso, tá bom? O sofrimento de Jó. O sofrimento de Jó. Ele não teve ao seu lado a tua esposa. Não por erro dela, não por culpa dela. Ele passou sozinho. A sua esposa estava revoltada com Deus. E ela tinha os motivos dela. Ela era mãe e ela perdeu 10 filhos. Ela viu 10 filhos morrendo. Ela estava revoltada com Deus. É natural. Jó não tinha amigos, porque aqueles amigos, em vez de ajudar, só atrapalharam Jó, depois que abriram boca. Mas Jó tinha Deus na sua vida. É Deus que esteve ao lado de Jó. Por isso que Jó disse que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Ou seja, na tribulação, enquanto todos abandonaram, ele esteve mais próximo de Deus. Depois que tudo passou, a Bíblia diz que os seus amigos, seus familiares foram para consolar e confortar, mas depois que tudo tinha passado. Na nossa vida é assim. Às vezes nas nossas lutas, irmãos, passamos sozinhos. E depois as pessoas vêm para consolar, faz parte da vida. Por quê, pastor? Porque talvez o que Deus quer é que nesse momento de deserto, nesse momento de sofrimento, estejamos só nós e Ele, sem ninguém para atrapalhar. Naquele tempo foi só Jó e Deus. E Jó conheceu a Deus como jamais tinha conhecido. Versículo 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas, mais 10 filhos. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia e a terceira o de Queren-Apuc. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Ele viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. E então morreu em idade muito avançada. Irmãos, Deus não apenas deu tudo em dobro a Jó. Jó teve mais 10 filhos. E Jó viveu mais 120 anos. E nesse tempo todo, ele pôde curtir. 140 anos, perdão, ele viveu mais 140 anos. Em 140 anos ele pôde ver netos, bisnetos, tataranetos. E ele morreu numa boa velhice. Pensa comigo. Aquele Jó sentado fora da cidade, que havia acabado de perder seus 10 filhos, que havia acabado de ser falido, que estava doente, que havia acabado de escutar da tua mulher amaldiçoa teu Deus e morre, sozinho. Se alguém chegasse para ele e falasse assim, Jó, calma que tudo isso vai passar, calma que daqui a um pouco você vai ter mais 10 filhos, calma que daqui a pouco você vai ser rico 2 vezes mais, você acha que Jó acreditaria naquilo, irmãos? Não. Não. A mesma acontece conosco. Mesmo acontece conosco. Eu vou falar de novo, sei que alguns já ouviram muitas vezes, mas eu quero compartilhar mais uma vez, talvez você não tenha ouvido. Há uns 2 anos e pouco atrás, aqui em casa, nós passamos por um aborto. Mari passou pelo aborto, sofremos, choramos. Uma criança muito desejada, muito amada, com 3 meses de gestação, quis Deus levá-la. Foi duro, foi duro. Passou o tempo, Mari engravidou, tivemos a Luísa, presentão de Deus. Nossa,
tem nem como falar. E há uns tempos atrás, estava eu e Mário sentado na sala, fazendo nosso cultinho com a Luísa, e aí comentei, falei, nossa amor, não dava nem para imaginar que a gente teria uma filha assim, né? Se alguém chegasse para nós naquele dia que passamos pelo aborto, naquele dia que a Mari teve aborto, naquela madrugada, na verdade, aqui no hospital de Cajati, onde ela passou o aborto, se alguém chegasse para nós naquela hora, falasse assim, pastor e Mari, calma, que daqui a algum tempo vocês terão outro filho. Sabe, gente, ia ser uma palavra vazia, porque era o momento do luto, era o momento do choro, era o momento de chorar, era o momento de nos aproximarmos de Deus, era o momento de entender que o Senhor pode tudo. Lembra que já falou? Eu sei que tudo podes. O Senhor pôde fazer com que a Mari engravidasse, o Senhor pôde fazer com que ela tivesse um aborto. E nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Os planos do Senhor é que passasse por aquele aborto. E os planos do Senhor é que anos depois tivéssemos a Luísa, mas era o plano de Deus e não é frustrado. Por quê? Não sei. Não sei. Mas eu sei que nesse meio tempo conhecemos Deus mais de perto. Eu sei que nesse meio tempo podemos amadurecer mais. E eu sei que nesse tempo podemos nos unir mais. O porquê do sofrimento? Ah, cara, eu só posso entender o sofrimento como uma oportunidade de amadurecimento. Sofrer na vida é fato, gente. A pergunta é o que nós vamos fazer com esse sofrimento? E a gente não pode permitir nunca que o sofrimento mude a nossa essência. Nunca. Jó, ele tinha todos os motivos para se revoltar e para perder a fé e para balançar. Ele balançou a fé dele, ele balançou, mas não perdeu. E já depois liberou perdão para aqueles que haviam falado mal dele no sofrimento. Eu não sei como está a tua vida e eu quero deixar essa palavra, como eu sempre digo. Mas pastor, para mim não serviu porque eu tô... Então tá, pega essa palavra, guarde numa marmitinha espiritual. Tá? Uma marmitinha. Guarde no teu congelador. Que talvez, irmão e minha irmã, talvez queira, Deus que não, mas talvez daqui a um tempo você passe por uma fase de sofrimento na tua vida. Aí você tira essa marmitinha, esquenta ela, come. Porque talvez você não vai ter uma resposta. Mas talvez no sofrimento você entenda que Deus pode tudo. Você entenda que os planos de Deus não podem ser frustrados. E você entenda que Deus tem o melhor para nós. Jó teve tudo em dobro, pastor, então quer dizer que eu vou ter tudo em dobro também? Não sei. Não sei. Pastor, Jó perdeu 10 filhos e Deus deu mais 10, então quer dizer que Deus vai me dar mais... Não sei. Não sei. Cada caso é um caso. Há pessoas que quebraram, homens e mulheres de Deus, que faliram e nunca mais se reergueram. E há homens e mulheres de Deus que se reergueram. Há homens e mulheres de Deus que perderam filhos e tiveram outros. Há homens e mulheres de Deus que perderam filhos e não tiveram outros. Então, irmãos, eu não quero ser aqui responsável para trazer falsas esperanças. Mas eu quero trazer uma maior esperança, isso é certo. Isso é certo. Que a Bíblia nos diz que vai ter um dia. Tem um dia. Que quando fecharmos os olhos aqui nessa terra e abrirmos os olhos lá no céu, esqueceremos esse sofrimento daqui. Esqueceremos. Esqueceremos de toda a dor que nós passamos, esqueceremos de todas as traições que vivemos, esqueceremos de todas as crises que vivenciamos. Por quê? Porque o céu é um lugar tão lindo.
que Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Cada oração que nós fazemos nesse momento de dor, irmãos, a Bíblia diz em Apocalipse que está chuva lá no céu e aroma suave. Cada oração nossa, nos momentos de dor e de sofrimento, Deus recebe, Deus não rejeita, está lá. E no céu não haverá choro. Portanto, talvez hoje o teu sofrimento eu não tenha resposta. Não tem. A única coisa que eu digo é: aproxime-se de Deus. Aproveite esse deserto para se aproximar de Deus. Não permita que esse sofrimento mude a tua essência. Não permita que esse sofrimento balance a tua fé. Porque haverá um dia, meu irmão e minha irmã, que todo esse sofrimento não vai se comparar com a glória, com a maravilha, com o grande presente que Deus tem preparado para todos nós do céu. É melhor do que todo ouro, toda prata. E essa é a nossa esperança. Adore a Deus. Entenda que todos os planos são dele. Todos os planos de Deus não são frustrados. Aproveite o sofrimento para se achegar-se a Deus. E quando nós estivermos próximo de alguém com sofrimento, se nós não tivermos o que falar, vamos nos calar. Vamos nos calar. Vamos apenas dizer: conte comigo. Eu não sei porque as coisas estão acontecendo, eu não sei, mas conte comigo, estamos juntos. Ore apenas. Não faça como os amigos de Jó. Que Deus nos abençoe, que o Deus de toda consolação esteja sobre tua vida. Se quiser falar comigo, entre em contato, tá bom? Entre em contato. Se souber de alguém que está tendo sofrimento tão difícil, não fique procurando, foi macumba, foi pecado, foi porque fez. Não, Deus faz tudo. Há propósito de Deus em tudo. Deixa Deus. Nossa função é apenas ter empatia pelo sofrimento do próximo. Não achar respostas, porque nós não temos respostas. Não temos. Nós temos que entender a nossa insignificância. Porque senão Deus vai falar para nós, como falou com Jó: ei, Márcio, onde você estava quando criei o mundo? Onde você estava quando criei as estrelas? Não sei, Senhor. Não tá... Então, não me questiona. Deus é Deus. Ele sabe tudo. Ele controla tudo. E Ele nos ama. Amém? Vamos orar. Deus querido, Pai, abençoe a todos nós. Ô Senhor Jesus, como é difícil lidar com o sofrimento, Pai. Como muitas vezes buscamos respostas onde não tem, como muitas vezes deixamos que o sofrimento mude a nossa essência, nos tornando pessoas amargas, tristes. Em nome de Jesus, ó Pai, fortaleça a fé daqueles que estão titubeando, ó Pai. Fortaleça as mãos daqueles que estão fracos, as pernas daqueles que estão fracos. E que possamos ajudar, ó Pai, ser o apoio daqueles que precisam. E aqueles que hoje estão passando por esse sofrimento, que possam se apegar no Senhor e se aproximar de Ti, ó Pai. O Senhor pode tudo, Pai. Os planos do Senhor são perfeitos, mesmo que nós não o entendamos. Toda a honra, toda a glória se dá ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Lembre-se, não tenha medo, tenha esperança e a mudança começa em mim. Domingo que vem, culto presencial. E eu quero falar essa frase, eu quero gritar, que nem nos outros cultos. A mudança começa em mim. Saudade de vocês. Um beijo. Deus abençoe e fiquem na paz.